Imagine isto, uma sala silenciosa. 3 da manhã, uma pessoa sentada na beira da cama com o rosto enterrado nas mãos, ao lado, um telefone, 47 notificações não lidas, mensagens de amigos perguntando como está, convites para sair, memes compartilhados tentando arrancar um sorriso. Mas essa pessoa não responde nenhuma, não porque não viu, mas porque não sabe o que dizer. Porque há um abismo dentro dela que nenhuma palavra parece capaz de traduzir. Porque é mais fácil fingir que está tudo bem do que tentar explicar o caos interno. E então vem a lágrima, silenciosa, solitária, sem testemunhas. Por que fazemos isso? Por que guardamos nossa dor como se fosse um segredo vergonhoso? Porque, numa era onde compartilhamos cada refeição, cada pensamento trivial, cada momento banal, escolhemos sofrer em absoluto silêncio. E se o seu silêncio não for proteção, mas uma prisão que você mesmo construiu? Schopenhauer compreendeu esse silêncio melhor do que ninguém. Arthur Schopenhauer, Alemanha, século XIX. O filósofo que fez da solidão não apenas uma escolha, mas uma arte de viver. Ele conhecia o silêncio da dor de uma forma íntima e brutal. Seu pai, um comerciante bem-sucedido, morreu quando Arthur tinha 17 anos. Suicídio, dizem as especulações históricas. Sua mãe, Johanna, uma escritora da alta sociedade, o rejeitou emocionalmente. Preferiu os salões literários ao filho enlutado. Arthur nunca se recuperou dessa rejeição. Aos 33 anos, ele se isolou. Frankfurt, Alemanha, um apartamento modesto. 27 anos de reclusão quase absoluta. Apenas ele, seus livros e um cachorro chamado Atman, seu único confidente de 4 patas. Foi nesse isolamento que ele escreveu suas obras mais profundas sobre o sofrimento humano. E deixou uma frase que ecoa até hoje: quem não pode estar só, não pode amar. A solidão é o preço da autenticidade. Mas Schopenhauer não estava apenas falando de solidão física. Ele estava descrevendo algo muito mais perturbador: o isolamento emocional que escolhemos mesmo quando estamos rodeados de pessoas. E isso explica perfeitamente por que hoje, com mais ferramentas de conexão do que qualquer outra geração na história da humanidade, tantas pessoas ainda escolhem sofrer em completo e devastador silêncio. Schopenhauer desenvolveu um conceito que ele chamava de a vontade, essa força cega e irracional que nos impulsiona a viver, a desejar, a sofrer. Mas há algo que ele observou com precisão cirúrgica. Nós não sofremos apenas pela dor em si, sofremos pela comparação, pelo olhar dos outros sobre nossa dor. Ele acreditava que medimos nossa felicidade não pelo que temos, mas pelo que os outros têm. E, por extensão, medimos nosso sofrimento pelo sofrimento alheio. É o que podemos chamar de sofrimento comparativo. Pense na sua vida agora. Você abre o Instagram, uma sequência infinita de sorrisos, viagens paradisíacas, conquistas celebradas, relacionamentos perfeitos, corpos esculpidos, carreiras meteóricas, felicidade embalada para consumo visual. Você abre o LinkedIn, promoções anunciadas, prêmios recebidos, projetos grandiosos, sucesso encenado com a precisão de um roteiro de Hollywood. Você abre o WhatsApp. Alguém pergunta: e aí, como você está? E você responde: estou bem. Mentira automática, reflexo condicionado. Porque como você vai dizer que está destruído quando todo mundo parece estar construindo impérios? Quantas vezes você minimizou sua própria dor porque outras pessoas têm problemas piores? Quantas vezes você engoliu sua angústia porque achou que não tinha o direito de sofrer? Por que você consegue acolher, validar e abraçar o sofrimento dos outros, mas nega esse mesmo acolhimento a si mesmo? O que você realmente teme que descubram se souberem que você está quebrado por dentro? Schopenhauer.
Entendia isso com uma clareza devastadora. Segundo sua visão, nós não apenas sofremos pela dor real, sofremos duplamente, pela dor em si e pela performance exaustiva de fingir que ela não existe. É o paradoxo moderno. Milhões de pessoas conectadas, bilhões de mensagens trocadas por segundo, e, no entanto, uma epidemia silenciosa de solidão emocional. Pessoas morrendo por dentro enquanto postam fotos sorrindo. Você não está sozinho nisso, mas continua sofrendo como se estivesse. Há uma anatomia no silêncio, uma estrutura psicológica que explica por que tantas pessoas brilhantes, talentosas e admiradas escolhem guardar sua dor como quem esconde um cadáver no porão. Virginia Woolf, uma das mentes literárias mais afiadas do século XX, escrevia sobre abismos emocionais, sobre ondas de consciência, sobre a fragmentação da psique humana. Mas suas cartas, sempre otimistas, sempre controladas. Estou bem, querida, trabalhando muito. Até o dia em que encheu os bolsos de pedras e caminhou para dentro do rio. Nikola Tesla. Genialidade científica incomparável. O homem que iluminou o mundo. Mas seus colapsos nervosos, escondidos, seus episódios de exaustão mental, negados. Ele morria por dentro em quartos de hotel enquanto o mundo celebrava suas invenções. Sylvia Plath, poesia como confessionário anônimo. Ela transformava seu sofrimento em arte, mas apenas através da máscara da ficção. Seu suicídio chocou a todos. Mas ela parecia tão bem, disseram, porque ela era mestre na performance da normalidade. O que essas três almas tinham em comum? A crença de que mostrar fragilidade era uma falha de caráter, que admitir sofrimento era perder valor aos olhos do mundo. Schopenhauer diria que isso vem da nossa vontade de representação, a necessidade compulsiva de manter uma imagem aceitável, mesmo quando estamos desmoronando. Projetamos força porque tememos o abandono. Escondemos a dor porque, no fundo, acreditamos que ninguém quer carregar nosso peso. Carl Jung, décadas depois, capturaria essa mesma angústia numa frase devastadora. A solidão não vem de não ter ninguém ao redor, mas de não conseguir comunicar o que é importante. É isso. Você pode estar cercado de pessoas e ainda assim completamente isolado. Porque o isolamento verdadeiro não é físico, é emocional, é existencial, é a incapacidade de traduzir o caos interno em palavras que o outro compreenda. Há um mecanismo psicológico nisso. A psicologia moderna chama de projeção defensiva, a crença inconsciente de que se você não nomeia a dor, ela não se torna real. Se você não fala sobre o abismo, talvez ele desapareça sozinho. Mas Schopenhauer sabia a verdade. A dor não desaparece. Ela fermenta, ela se transforma, ela cresce nas sombras até consumir tudo. E ainda assim, continuamos calados. Mas aqui está o dilema que Schopenhauer passou a vida inteira tentando resolver, sem nunca encontrar uma resposta definitiva. O silêncio tem um preço, mas a vulnerabilidade também. Quando você escolhe se calar, você mantém o controle. Ninguém pode usar sua dor contra você. Ninguém pode te julgar, te minimizar, te dizer que você está exagerando. Você protege sua fragilidade de um mundo que nem sempre sabe como segurar algo delicado sem quebrar. Parece seguro, parece inteligente. Mas a conta sempre chega. Você sacrifica sua autenticidade no altar da aceitação. Usa uma máscara 24 horas por dia até esquecer o próprio rosto. A exaustão emocional de fingir que está tudo bem se torna mais pesada do que a própria dor original. E então vem a solidão dupla. Você está só e ninguém sabe que você está só. Você sofre e ninguém sabe que você sofre. Schopenhauer acreditava que o sofrimento era a condição natural da existência humana. Ele dizia que a vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. Ambos são inevitáveis, ambos são solitários.
E talvez ele estivesse parcialmente certo. O sofrimento é universal, mas ele estava errado em achar que precisava ser intransferível. Aqui está a verdade incômoda. Compartilhar dor exige uma coragem brutal. Exige que você confie em alguém num mundo que nem sempre merece confiança. Exige que você arrisque rejeição justamente quando está mais vulnerável. Não é covardia escolher o silêncio. É uma estratégia de sobrevivência mal adaptada. É o que você aprendeu para não ser ferido novamente. Mas a proteção se tornou prisão. O isolamento que deveria te defender agora te devora. E a ironia cruel é esta. Você continua sozinho não porque ninguém se importa, mas porque ninguém sabe. Porque você se tornou tão habilidoso em esconder que as pessoas realmente acreditam que você está bem. E está tudo bem não ter sempre a coragem de se abrir. Mas é importante saber que a coragem pode ser cultivada e que o silêncio, embora pareça seguro, tem um custo que você paga em solidão acumulada. E é aqui que tudo muda quando você compreende isto. O silêncio não é um cofre onde você guarda sua dor em segurança. É uma represa. E toda represa tem um limite. Você pode acumular, comprimir, represar, mas eventualmente a água encontra uma saída. Ou transborda devagar, corroendo tudo ao redor, ou racha de uma vez, destruindo tudo no caminho. Seu corpo sabe disso, por isso a insônia, por isso a tensão nos ombros que nunca passa, por isso a dor de cabeça crônica, por isso o estômago que dói sem razão médica aparente. Seu corpo está gritando o que sua boca se recusa a dizer. Schopenhauer estava certo sobre uma coisa: o sofrimento é universal. Não há escapatória. Faz parte da condição humana. Ele dizia que desejar é sofrer, e alcançar o desejo é apenas trocar um sofrimento por outro. Mas ele estava profundamente errado em outra. O sofrimento não precisa ser solitário. A dor compartilhada não diminui em quantidade. Isso seria mentira. A angústia não desaparece porque você falou sobre ela, mas ela transforma em qualidade. Deixa de ser um monstro sem nome perseguindo você no escuro e se torna algo que pode ser olhado, nomeado, compreendido. E quando outra pessoa testemunha sua dor sem julgamento, algo profundo acontece. Você percebe que não está louco, que sua angústia é válida, que você não está sozinho na experiência de estar quebrado. Vulnerabilidade seletiva não é fraqueza, é sabedoria. Não é sobre gritar sua dor para o mundo inteiro. Não é sobre transformar seu sofrimento em conteúdo para redes sociais. Não é sobre buscar validação de desconhecidos. É sobre escolher 2, talvez 3 almas seguras. Pessoas que sabem segurar o peso sem te julgar. Pessoas que não vão tentar consertar você, mas simplesmente testemunhar sua dor com presença. Schopenhauer nunca encontrou essas pessoas e passou a vida isolado por escolha e por medo. Você não precisa repetir o mesmo erro. Pergunte a si mesmo, agora, em silêncio: quantas pessoas na sua vida conhecem de fato como você está? Não a versão editada, não a resposta automática "estou bem", mas a verdade crua, sem filtros, sem performance. 1, 2, nenhuma. Quando foi a última vez que você disse "não estou bem", sem imediatamente minimizar em seguida, sem adicionar "mas vai passar", ou "tem gente pior", ou "é besteira minha"? Qual parte da sua dor você tem mais vergonha de mostrar? E por quê? O que te ensinaram sobre vulnerabilidade que fez você acreditar que ela é inaceitável? O que você realmente teme perder se admitir que está sofrendo? Respeito, admiração, amor, a imagem que as pessoas têm de você? Pode ser doloroso perceber que você carrega tudo sozinho, que você se tornou seu próprio carcereiro emocional, que a fortaleza que você construiu ao redor do seu coração se transformou numa prisão. Mas perceber já é o primeiro passo. Hoje, você pode fazer algo pequeno e revolucionário.
Escolha uma pessoa, apenas uma. Alguém que você intuitivamente sente que conseguiria segurar seu peso sem desmoronar. E envie uma mensagem simples. Preciso desabafar. Não precisa resolver nada. Só escutar. 7 palavras. 45 caracteres. E veja o que acontece quando você permite que alguém entre, não para consertar, não para julgar, apenas para testemunhar. Schopenhauer dizia que a solidão era o preço da autenticidade, mas ele confundiu solidão com integridade. Você pode ser autêntico e ainda assim não estar sozinho. Na verdade, a maior autenticidade talvez seja admitir que você não consegue carregar tudo sozinho e que está tudo bem precisar de alguém. Lembra da sala silenciosa, das 3 da manhã, do telefone com 47 notificações ignoradas? A pergunta nunca foi por que sofremos. Schopenhauer já respondeu isso. Sofremos porque estamos vivos, porque desejamos, porque existimos. A verdadeira pergunta sempre foi: por que escolhemos sofrer sozinhos? E a resposta é simples e devastadora ao mesmo tempo. Porque fomos ensinados que força é não precisar de ninguém, que independência emocional é virtude, que pedir ajuda é fraqueza. Mas seu silêncio não está te protegendo, está te prolongando, prolongando a dor, prolongando a solidão, prolongando a ilusão de que você precisa ser invencível para ser amado. Schopenhauer nos ensinou que o sofrimento é inevitável, e ele estava certo. A dor faz parte do pacote de estar vivo. Você vai sofrer, você vai se quebrar, você vai enfrentar noites escuras da alma onde nada faz sentido. Mas ele viveu antes de compreendermos uma verdade fundamental. O sofrimento inevitável não precisa ser intransferível. Você não precisa carregar sozinho o peso de estar humano. Você não precisa gritar sua dor do topo de um prédio. Não precisa transformar sua vulnerabilidade em espetáculo público. Não precisa expor suas feridas para a validação de estranhos. Mas sussurrar sua angústia para alguém que genuinamente se importa, para uma ou duas almas seguras que sabem como segurar algo frágil sem esmagar, isso pode salvar sua vida. E quando você finalmente solta o silêncio, quando permite que alguém veja suas rachaduras, algo extraordinário acontece. Você percebe que suas rachaduras não te tornam menos digno de amor, elas te tornam humano. E você, quando foi a última vez que permitiu que alguém segurasse sua dor com você? Se algo neste vídeo tocou uma ferida que você carrega em silêncio, deixe nos comentários apenas 2 palavras. Eu também. Às vezes, é só isso que precisamos para começar a quebrar anos de isolamento. 2 palavras que dizem: você não está sozinho nisso.